Imagine acordar de manhã, abrir a porta da sua casa e perceber que o sol simplesmente não apareceu. Você espera alguns minutos, depois algumas horas, mas a luz do dia continua fraca, estranha, como se o céu estivesse coberto por uma névoa permanente. Os dias passam, as semanas passam e o sol ainda não volta ao normal. As plantações começam a morrer. O frio aumenta, a comida começa a faltar. Agora imagine viver em um mundo assim, sem eletricidade, sem tecnologia, sem medicina moderna e sem qualquer explicação científica para o que está acontecendo. Pode parecer cena de um filme apocalíptico, mas a verdade é que algo muito parecido realmente aconteceu na história da humanidade. E esse é apenas um dos vários períodos extremamente difíceis que os seres humanos já enfrentaram ao longo dos séculos. A realidade é que, apesar de todos os problemas atuais, vivemos em uma das épocas mais seguras e confortáveis da história. Hoje você vai conhecer alguns dos piores momentos para nascer como ser humano. Períodos marcados por frio extremo, fome generalizada, doenças devastadoras, guerras globais e até mesmo animais gigantes que viam os humanos como presas fáceis. E depois de ouvir tudo isso, talvez você comece a enxergar o presente com outros olhos. Então já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você sempre encontra histórias curiosas, acontecimentos impressionantes e mistérios da humanidade que parecem até inacreditáveis. Agora, vamos começar com um dos acontecimentos mais estranhos já registrados na história. Um evento que transformou o planeta inteiro. O ano de 536 d.C. ficou conhecido por muitos historiadores como um dos piores anos para se estar vivo. Naquele período, ocorreu uma enorme erupção vulcânica, tão poderosa que lançou uma quantidade gigantesca de cinzas e partículas para a atmosfera da Terra. Esse material se espalhou pelo céu e bloqueou parte da luz solar por mais de um ano. Relatos escritos naquela época descrevem algo muito estranho. O sol parecia fraco, quase sem brilho. Era como se estivesse sempre escondido atrás de uma camada de fumaça ou poeira. Durante meses, a luz do dia parecia pálida e fria. Alguns historiadores dizem que era como viver em um crepúsculo interminável. As temperaturas começaram a cair. A média global diminuiu cerca de 2 graus. Hoje, isso pode parecer pouco, mas naquela época foi suficiente para causar um enorme impacto na agricultura. Sem sol suficiente, muitas plantações simplesmente não cresciam. Sem colheitas, não havia comida. Registros históricos indicam que regiões da Europa, Ásia e Oriente Médio enfrentaram períodos severos de fome. Mas quando parecia que as coisas não poderiam piorar, novos problemas surgiram. Outras erupções vulcânicas aconteceram nos anos 540 e 547, prolongando as dificuldades climáticas e tornando a recuperação ainda mais lenta. E então veio outro golpe devastador. Em 541, surgiu uma epidemia conhecida como Peste de Justiniano. Essa doença se espalhou rapidamente pelo Império Bizantino e por várias regiões ao redor do Mediterrâneo. Estima-se que até 50 milhões de pessoas perderam a vida durante esse período. Para muitos historiadores, esse evento foi uma das primeiras grandes pandemias registradas na história. Cidades inteiras ficaram paralisadas. Em alguns lugares, havia tantas mortes que as estruturas sociais começaram a entrar em colapso. Foi um período extremamente difícil para quem vivia naquela época. Mas esse não foi o único momento sombrio da história humana. Séculos depois, outro evento devastador surgiria. Estamos falando da famosa Peste Negra, que chegou à Europa por volta de 1347. Essa epidemia se espalhou com uma velocidade impressionante. Em menos de 4 anos, grande parte do continente europeu já havia sido afetada. Estima-se que entre 25 e 50 milhões de pessoas morreram durante essa crise.
Algumas cidades perderam mais da metade da população. O mais impressionante é que naquela época as pessoas ainda não entendiam como as doenças se espalhavam. Sem conhecimento científico, muitas explicações surgiram. Alguns acreditavam que era resultado de um ar contaminado. Outros achavam que se tratava de punições divinas. E algumas decisões tomadas na época acabaram piorando a situação. Em certas regiões, por exemplo, começaram a eliminar gatos, acreditando que eles estavam ligados à doença. Mas os gatos eram justamente predadores naturais dos ratos animais que carregavam as pulgas responsáveis pela transmissão da bactéria. Com menos gatos, os ratos se multiplicaram. E com mais ratos, a doença continuou se espalhando. Outro período extremamente difícil aconteceu no início do século XIX. Em 1815, o vulcão Tambora, na Indonésia, entrou em erupção em um dos maiores eventos vulcânicos já registrados. A explosão lançou uma enorme quantidade de cinzas para a atmosfera. No ano seguinte, 1816, ficou conhecido como o Ano Sem Verão. O clima do planeta inteiro sofreu alterações inesperadas. Em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, chegou a nevar durante o mês de junho. As plantações foram destruídas. Colheitas falharam. Isso causou escassez de alimentos em várias partes do mundo. Famílias inteiras foram obrigadas a migrar em busca de regiões onde fosse possível sobreviver. Mas se avançarmos um pouco mais na história, encontramos outro período extremamente turbulento. O início do século XX. Quem nasceu por volta de 1910, dependendo da região do mundo, viveu uma sequência impressionante de acontecimentos históricos. Primeiro veio a Primeira Guerra Mundial, um conflito que apresentou ao mundo tecnologias de combate modernas, como metralhadoras, trincheiras e armas químicas. Milhões de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente por esse conflito. Mas logo depois surgiu outro grande desafio. Entre 1918 e 1920, uma pandemia conhecida como gripe espanhola se espalhou pelo planeta. Essa doença atingiu praticamente todos os continentes. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas morreram durante esse período. E quando o mundo ainda tentava se recuperar dessa crise, surgiu outro conflito global, a Segunda Guerra Mundial. Esse evento trouxe mudanças profundas para a história da humanidade, com batalhas em grande escala e transformações políticas importantes. Durante cerca de 3 décadas, grande parte do planeta enfrentou crises, conflitos e instabilidade. Mas se voltarmos ainda mais no tempo, encontraremos talvez o maior desafio de todos: a própria sobrevivência da espécie humana. Durante a Era do Gelo, viver no planeta era extremamente difícil. As temperaturas eram muito mais baixas. Grandes regiões estavam cobertas por gelo. E conseguir comida dependia de caça, coleta e muita adaptação. Além disso, o planeta era habitado por uma variedade impressionante de animais pré-históricos gigantes. Entre eles estavam o tigre-dente de sabre, o urso das cavernas, lobos gigantes e vários outros predadores poderosos. Para os primeiros humanos, sobreviver significava estar constantemente atento ao ambiente ao redor. Sem medicina moderna, até mesmo ferimentos simples poderiam se tornar extremamente perigosos. A expectativa de vida naquela época era muito baixa, muitas vezes ficando abaixo dos 30 anos. Quando olhamos para todos esses momentos da história, percebemos que a humanidade já enfrentou desafios gigantescos. Hoje ainda existem problemas, claro, mas também vivemos em uma época com avanços incríveis. Temos medicina moderna, vacinas, tecnologia, comunicação global e acesso imediato à informação. A expectativa de vida aumentou muito em comparação com qualquer outro período da história. E muitas coisas que antes eram impossíveis, hoje fazem parte do nosso cotidiano. Tudo isso mostra o quanto a humanidade evoluiu ao longo dos séculos.
Cada geração enfrentou seus próprios desafios e ajudou a construir o mundo que conhecemos hoje. Agora, eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer todos esses momentos da história, qual deles você acha que teria sido o mais difícil para viver? O período em que o Sol ficou escondido em 536, a devastadora peste negra, as turbulências das guerras mundiais? Ou talvez a própria Era do Gelo, quando sobreviver dependia apenas da adaptação humana? Comenta aqui embaixo qual desses períodos você acha que teria sido o mais desafiador. Eu quero muito saber a sua opinião. E se você gosta de vídeos como esse, que exploram curiosidades da história e acontecimentos impressionantes da humanidade, já deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E ativa o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Porque a história da humanidade está cheia de acontecimentos incríveis. E muitos deles parecem até inacreditáveis. Nos vemos no próximo vídeo.